Homens, ao fazerem 20 anos, escolhem uma dessas personalidades aqui. Quer dizer, não só homens, mas seres humanos em geral, que vai desde Maquiavel até o cultismo, entre outros. Enfim, tem muita coisa para explorar aqui. Então, eu sou essa Yoko e vamos investigar cada arquétipo desse, igual eu já fiz anteriormente, quando eu estava explorando a consciência, né, as camadas da consciência, enfim, é isso. Nossa, a história por trás desse vídeo aqui é cabuloso, viu? Vocês soubessem o que rola nos bastidores, viu? Esse vídeo tinha roteiro. Eu lembro que tá no roteiro? Não lembro. Eu vou falar aqui as coisas que eu lembro, né? Pode ser que eu lembre de alguma coisa. Eu vou falar o que eu lembro e o que eu não lembro, eu vou inventar. Epic Dictator. Ditador épico. Eu vou falar português brazuca porque eu não sei inglês. Tá. Quando você faz 20 anos, quando você chega na fase adulta, depois dos 18, quando você termina a escola, você está sem faculdade, surge uma dúvida. Tá, o que é que eu vou fazer na minha vida? E essa resposta, ela causa um vazio existencial muito grande. Porque, pô, a gente é só mais um Zé entre milhões de pessoas, né? A gente se sente só. A sociedade, ela te joga mesmo. E aí é natural que a mente, quando ela não tem essa resposta, ela busque referências de figuras que têm domínio sobre tudo, entendeu? Que tem domínio não só sobre si, mas domínio sobre si, tem as respostas do mundo e domina tudo. E ela vai atrás desse tipo de figura, né? Figuras como o Napoleão mesmo, figuras como o Alexandre o Grande, que antes dos 30 anos já tinha conquistado muita coisa. Também tem o Júlio César lá da vida, que tem o vim, vi e venci e tal. É natural você querer entrar também e fazer parte disso. De essa postura, né, de tipo de autoridade mesmo. Pô, é tipo, tá acontecendo alguma coisa, eu tenho a resposta, a responsabilidade joga aqui no meu peito, que eu sei dominar qualquer tipo de responsabilidade. É encantador. Mas, parando para pensar, quantas pessoas ao seu redor do seu círculo social, não na internet, mas no seu círculo social mesmo, tem esse desejo de conquistar, de desejo de ser muito grande, de dominar a porra toda? Pois é, meio que poucos, né? Não são todos. Por que não são todos? Se é um caminho tão maravilhoso. Que não é um caminho tão maravilhoso. É um caminho que pode tanto iluminar quanto cegar. O ditado épico, ele, por conta de você ficar muito nessa pira, muito na noia de querer ser grande, querer controlar tudo, você acaba tendo que se aperfeiçoar no nível que sua mente demandou. Você coloca o arquétipo alto, e para você alcançar esse arquétipo, você também tem que ser alto. E para você ser alto, você tem que ser constância, você fica o tempo todo tentando chegar nisso, tentando se aperfeiçoar. Então você entra em uma espiral de disciplina, de motivação, de querer fazer as coisas de uma maneira que às vezes é um pouco até não saudável. E não saudável, meio que você vive em torno de produtividade. Então você vira uma pessoa que está sempre escrevendo, sempre fazendo anotação, sempre com a rotina corrida, porque você vê tudo realmente, as coisas têm que funcionar, porque você planeja o futuro e quer chegar esse futuro o mais rápido possível. E aí, para chegar o mais rápido possível, você abre mão da própria saúde mental e da saúde mental de outras pessoas também. Tanto que vem aquela famosa frase, né? Tipo. Tal fulano é uma pessoa horrível, mas pelo menos ela industrializou o país. Tal ditador é horrível, mas pelo menos ele melhorou a economia. Mesmo meio que a pessoa ela se porta muito mais com a eficiência. Então, o Deus da pessoa deixa de ser ela mesma, ela deixa de ser autônoma por si e ela acaba virando uma escrava do esforço. Esforço? É, do esforço. Não é esforço a palavra, mas vai ser esforço mesmo. E a vida da pessoa vira um inferno por conta disso. Tudo tem que ser otimizado, tudo tem que ser uma ferramenta. Então, ela passa a enxergar o mundo como se fosse todo mundo, como se fosse acumular o máximo de ponto possível. Então, a vida para ela é você ser bom em todos os aspectos mesmo da vida.
O objetivo da vida passa a se tornar uma pessoa com mais qualidade do que outras pessoas, seja pontuar muito. E aí, tem outras pessoas que também estão seguindo a vida dela. E se essas pessoas, elas podem seguir com vocês, ou ela pode ser seu inimigo. Nesse quesito, vira todo mundo seu inimigo. Porque ninguém pensa como você. E como você é um ditador, você impõe. Porque você estudou muito, porque você é a pessoa mais apta para tal. E a pessoa é uma pessoa burra, e se ela não aceita, ela só pode ser o seu inimigo. Basicamente, a pessoa entra numa máscara, numa armadura, né, de durona. Olha como eu sou uma pessoa durona, como eu sou uma pessoa forte, motivada, hahaha. Mas por baixo continua sendo a mesma pessoa que tem um grau de insegurança, de insignificância, que tenta preencher esse vazio através dessa máscara. Mas o vazio continua, a insegurança continua. O medo de se sentir só, o vazio ainda continua assustando a pessoa. E aí ela fica mais insegura ainda. E o que antes era para ser uma força, para você chegar longe, para você ir além, para você conseguir os seus objetivos, acaba se tornando uma prisão. Uma prisão onde você é escravo dos próprios sentimentos e das suas próprias vontades. Você deixa de ser livre e passa a ser escravo do esforço. Isso é porque você tem que. Seu Deus vira meio que o esforço mesmo. Mas nem tudo são tristezas. Porque tem aquele ditado lá, nem tudo são flores, né? Eu penso em algo, deixa eu ver aqui se eu consigo pensar. Ah, tá, mas nem tudo são lixo. Nem tudo é horrível, nem tudo é uma merda. A gente pode buscar, sim, o benefício inicial. Porque a figura do ditador, o arquétipo do ditador épico, ele tem sim coisas positivas. Por exemplo, são pessoas fortes, são pessoas obstinadas, entendeu? São pessoas que conseguem motivar uma multidão toda. Então, um ditador épico, se ele tiver uma maturação boa, se ele se autoconhecer o suficiente, ele pode estudar Napoleão e aplicar as estratégias de Napoleão, não para dominar, para oprimir as pessoas, mas para poder se autorregular, entendeu? Para poder se autorregular para você chegar ao seu destino o mais rápido possível. Você pode também mesclar toda essa estratégia de Napoleão com outros ditadores, não. Com outros arquétipos do ditador, né? Com outras pessoas conquistadoras. Você pode também incluir, além da força de vontade estratégica de Napoleão, algumas virtudes de Marco Aurélio e também uma ética de Nelson Mandela da vida. Você consegue mesclar tudo e ficar forte por si, entendeu? E ser autônomo. Para você meio que ser uma figura que consegue ser uma pessoa livre sem ser escrava de querer ser esforçada, disciplinada. Você tem esse arquétipo, você tem um objetivo e conclui ele, entendeu? E você se sente bem se concluir e se não concluir. Sem ficar querendo pisar em ninguém ou ficar com muita ansiedade no processo. Sabe que é isso que eu falei muito, pelo amor de Deus. Pô, o vídeo já tem 8 minutos. Quer acelerar? Martin onibevolente. Tá, quando você chega na fase adulta, depois dos 18 anos, sem escola, sem facul, surge a dúvida: o que é que eu vou fazer da minha vida? É um vazio existencial gigantesco e a pessoa da figura do Marte, ele tenta preencher esse vazio, não querendo dominar, conquistar, ter o máximo de títulos possível, não. Isso para ele é vazio. E também é vazio o material, não só conquista, mas o mundo material é vazio. A única coisa que preenche o onibivalente Marte é a onibivalência, é você amar o mundo, é literalmente você ser um Marte, você ter uma vida nobre. Você nasce e você morre e vai passar esse processo entre a vida e a morte fazendo o mundo ser um mundo melhor.
ou deixar ele pelo menos menos pior mesmo. E você vai fazer tudo, tudo para isso. Você vai, inclusive, até se sacrificar por isso. Você vai até se auto-sacrificar no processo para deixar o mundo menos pior. E é bem nobre, né? Uma causa nobre. E aqui a pessoa se inspira também em mártires históricos, né? Tipo Jesus, que amou o mundo, né? Tipo Gandhi também. Enfim. Mas aí eu lhe faço uma pergunta. Pergunta aqui, ó. Lhe fazer aqui uma pergunta que eu não tinha feito antes, não. Se isso aqui é tão bom, você não ligar, você gastar sua existência deixando o mundo melhor, amando as pessoas, isso não é algo bom? Se é algo bom, quantas pessoas aí no seu ciclo social, sem ser na internet, sem ser seguidores de Instagram, pessoas do seu dia a dia mesmo, da sua rotina, quantas delas dedicam a vida a isso? Dedicam a vida a amar o processo da existência? Provavelmente poucos, e se pá nenhum, né? Se sacrificariam para deixar o mundo melhor. Por quê? Se é um caminho tão bom? Porque nem todos são. Pô, eu ia falar que nem todos são flores, mas aí eu preciso de. Eu tô repetindo, não? Nem tudo está. É lindo, entendeu? Nem tudo é um mundo mágico de Oz. Que é a mesma coisa que nem tudo são flores, né? Eu fiquei esse tempo todo. Nem tudo é um mágico de Oz. Tem coisas negativas, porque quando você é uma pessoa boa, quando você se doa para o mundo não vai se doar de volta, não, meu amigo. O mundo é bem malvado, viu? Provavelmente você aqui, ó, vão te aproveitar de você, você vai entrar em relacionamentos e situações onde vão te abusar. E aí, como você é uma pessoa boa e não quer machucar ninguém, você acaba sendo capaz das pessoas mesmo. Você acaba se ferindo muito no processo. E adivinha? É à toa, porque quando a pessoa ela é ruim e tá te usando, depois que ela terminar de te usar, ela vai seguir a vida dela e vai estar nem aí pra ti. Então você não deixou o mundo melhor. A única coisa que você fez, sendo capaz, foi se auto-anular. Anular a sua individualidade, o que te torna humano. Sem falar que a gente pode ir mais longe também em quesito de ego. O que pode ser, tipo, tá, o mundo pode me agredir à vontade, mas eu não vou rebater, também pode ser uma figura de ego, porque você se sente acima das outras pessoas. Você se sente mais espiritual, você se sente mais puro do que todo mundo, porque todo mundo peca, todo mundo é errado, você não. Você é uma pessoa de ser puro, e isso te torna muito melhor que todas ao seu redor. Então, o que antes gerava amor, hoje em dia vira só uma autoafirmação egóica de superioridade. E aí eu vou mais além ainda. Por que que surge aquela frase que é totalmente infundada hoje, que é coisas ruins acontecem com pessoas boas? Cara, essa lógica, ela consegue ser muito imprecisa. Porque o que define o que é ruim, o que é bom? Se alguma coisa te favorece a caminhar, é uma coisa boa, e o que não te favorece, alguma coisa é ruim, isso é uma visão sua da realidade. O que é bom para você pode ser ruim para outra pessoa. E essa lógica subjetiva também não condiz com, de fato, a experiência humana. E também, filosoficamente, essa frase não tem um pingo de sentido também, pô. Quando você fala que coisas ruins acontecem com pessoas boas, você está basicamente transformando o quê? Você está transformando amor em masoquismo. Como se ser bom, como se ser uma pessoa pura que ama todo mundo é um sinônimo de masoquismo. Não, meu amigo, não é. Você acha que devoção é uma autoanulação? Você acha que para você amar todo mundo, você tem que se autoanular, você tem que deixar de existir. Para que o bem ocorra, para você ser uma pessoa boa, muita merda tem que acontecer na sua cabeça. Não, cara, tu só tá sendo masoquista. Tu só gosta de sofrer, meu amigo. Porque tem algo. E aí você fica desse jeito aí, ó. Você fica paioso. Ai, tá acontecendo coisa ruim porque eu sou uma pessoa boa. Não, a coisa ruim acontece com pessoas boas, com pessoas ruins, que acontece, sabe? Uma na experiência.
Mas a gente pode dar um passo para trás e resgatar o começo. Isso. Porque o Marte, ele carrega coisas positivas pra caceta. Que é um grau de empatia muito ótimo, que com a empatia você consegue chegar em lugares altos. Você também tem um senso de paz e de integridade com o mundo, meio que você tem um senso de propósito e de missão filezinho. E para esse tipo de gente, se o Marte ele consegue ler sobre os outros mártires, ele tem que ler com realismo, com o pé no chão, com o que de fato a vida é, porque a vida não é sei lá, preto e branco e também não é uma maravilha, o conto de Neves, não. Não é uma floresta encantada de princesas, não, a vida tem que ser realista. E o que é o realismo? Quando você lê, sei lá, se inspirar aqui, como nesse caso, se inspirar em Jesus, o que que diz? Que é tipo uma dos mandamentos que ele entrega através de parábolas é o ame o próximo como a si mesmo. Ou seja, a si mesmo você tem que se amar, pô. Se ame pra caralho. E também ame os outros, mas ame os outros sem se deixar de se amar, sem se autoanular. Entende? É achar uma média mesmo. Acho que é isso. Ah, tá. Deixa eu ver se eu me lembrar alguma coisa do roteiro. Né? Aí eu. É isso. Não lembro se eu lembrar alguma coisa também. E viva a vida com integridade. É isso. Essa é a frase final. E vai. Tem alguma coisa assim, tá? E aí aqui a gente tem uma. Não. A gente tem o norme. Norme significa normal. Uma vida normal. Quando você chega na fase adulta, depois dos 18 anos, sem escola, sem faculdade, surge a pergunta, a dúvida matadora: o que é que eu vou fazer da minha vida? Calma aí, pra que que eu vou me questionar disso? Foda-se. No arquétipo, no caminho do norme, você não entra em discussões filosóficas. Pra que ficar filosofando? Não vai levar pra lugar nenhum. Ter esses pensamentos de não, esquece, negócio de amar o mundo, dominar. Eu quero fazer o que todo mundo sempre faz. Pra que que eu vou pensar, pô? Não tem necessidade de eu entrar nesses debates inúteis. É muito melhor fazer o que todo mundo já tá fazendo. A sociedade se comporta assim, eu vou me comportar assim também, porra. E aí que entra a figura do Norme. Que ele, basicamente, segue a rotina dele. Sai da escola, faz faculdade, ou faz algum curso profissionalizante, técnico, entra no trabalho, fica no trabalho, sai do trabalho, fica, sei lá, de segunda a sábado no trabalho, domingo sai, vai pra festa, consome o que, sei lá, fica assistindo esse programa de sucesso, BBB, Globo Esporte, futebol, fica na balada, pode ir pá, esse tipo de coisa, uma vida normal. E aí, eu te faço uma pergunta. Quantas pessoas, não em rede social, mas no seu círculo social, se contentam com a vida que tem? Tipo, não querem nada. Só ter uma vida mesmo, nascer, trabalhar, ter filho, namorar, ter relação, ficar velho e morrer. Quantos que você conhece? Provavelmente uma caralhada, né? Provavelmente até se pá você é um desses. Tem uma vida normal. Uma vida normal, não é ruim, não é bom, é normal. Se é uma coisa tão normal, por que que, mesmo assim, tem gente que teima, insiste em fazer arte, insiste em querer dominar o mundo, em querer um porquê? Se é algo que é padrão, é como a sociedade funciona. Primeiro porque a gente não está mais em mil, sei lá quantos antes de Cristo, que tem que respeitar a casta social, não. Não, isso que não existe mais, não. E também porque nem tudo é o mágico de Oz. Não é, meu amigo? Eu sei, eu também queria. Vamos fazer o quê, né? Calma aí que eu me perdi. Na vida do Norby, por conta de ele estar seguindo o fluxo que manda, ele acaba se auto-invalidando também.
porque ele quer fazer parte do grupinho. Então, se está todo mundo assistindo uma série, ele vai querer assistir para poder se enturmar. E o que tem de errado nisso? Porque grandes corporações criam as tendências. Então, o norme é manipulado. Ele não pensa por ele mesmo, ele é manipulado. Um político fala: ah, se votar em mim, eu vou asfaltar a rua. Ele vai lá e tá todo mundo votando no político, ele vai lá e vota no político. E aí o político não faz isso. E aí todo mundo, ou seja, o político não faz isso. Em vez dele ficar com raiva, ele vai perguntar às outras pessoas. E as outras pessoas falam: não, o político ele não fez o asfalto, mas é que ele está ocupado fazendo outras coisas. O outro governo era pior. E aí o Norman fala: é verdade, vocês estão certos. Aquele político que não cumpriu o que ele falou é uma ótima pessoa. Então o Norman ele é manipulado não só pela política, mas pelas grandes criadores da moda. Aquelas, pô, meu amigo, você não tem noção o quanto que a indústria de estética lucra. E o cara fala, o corpo bonito é assim, 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 e as pessoas vão se adequar. E o Norman, querendo fazer parte da normalidade, vai nisso. E não só dedicar o dinheiro, mas a vida toda. Porque a partir do momento que tu fala, ah, é muito legal, pessoas que têm, sei lá, um título de doutorado no nome que antigamente, pô, era foda pra caralho. O Norman fala, pô, esse título que é legal, eu vou querer mesmo. E aí ele vai, dedica toda a vida dele, chega no final da vida dele, adivinha? Não era aquilo que ele queria. E aí ele olha pra baixo e percebe que gastou a vida toda não sendo ele. A única vida dele ele gastou tentando seguir as tendências, tentando fazer o que todo mundo fez. Por quê? Porque dá medo. Dá medo de contrariar a massa, dá medo de chegar para uma pessoa e falar assim, ô, desliga a televisão um pouquinho e lê esse livro aqui. E a pessoa, não, sai daqui, nerd desgraçado. Aí você fica sozinho. Dá medo. O Norme tem muito medo de ficar só, de contrariar todo mundo e todo mundo vê o Norme como um esquisitão. Então ele segue a cartilha mesmo. E eu conheço tanta gente que se arrepende da vida que tem e a vida não volta. Mas tem como resgatar o benefício do começo. Porque o caminho normal não é algo ruim. Pô, não é normal tu ter uma vida normal. Não é errado você ter uma vida normal. Não querer se questionar de tudo. É normal ter uma vida normal, pô. Tanto que por isso que a palavra normal tá me dando saturação semântica já. Você seguir uma lista, uma rotina pré-programada por outras pessoas, você pode transformar isso em um curso de autodisciplina. Para quando você fazer aquilo que você quer, você ser disciplinado. E também você pode viver conscientemente disso. Se você realmente quer ter uma vida simples, ter um trabalhozinho, ter uma esposa, uma família assim, sem muita dor de cabeça, pô, suave, tranquilo. Você consegue fazer isso. Se você estiver consciente das situações, você consegue fazer isso. E quando você está consciente de si mesmo, você consegue ver o que é manipulação e o que não é. O que vale a pena você gastar o seu dinheiro e o que vale a pena você não gastar seu dinheiro. Você tem um próprio senso de justiça. Você votar em, sei lá, em determinado político, ver que ele não fez isso, você não concordar com ele. E por mais que as outras pessoas não vão mudar de opinião a respeito político, porque elas depositaram a fé nisso e quebrar o que elas acreditam é muito doloroso, você pode simplesmente só não votar, já que o voto é secreto, entendeu? Não votar nesse político secretamente. E ficar bem consigo mesmo. E é uma espécie de liberdade. Você tá numa rotina e tá consciente de si mesmo, em paz, sabendo que é realmente isso que você quer. Isso é uma maneira muito foda de liberdade. Tem que falar mais rápido. Meu Deus, o vídeo tá ficando gigante já. Ambicioso Maquiavelli. Após a chegada da vida adulta, depois dos 18, sem escola, sem faculdade, surge uma pergunta: o que é que eu vou fazer da minha vida? É um vazio existencial gigantesco. E nada melhor que preencher esse vazio, não com uma fé,
mas com uma lógica sutil, com uma vivência fria e calculista. E aí que surge a figura do ambicioso maquiavélico, onde utiliza astúcia, um fingimento de empatia e conhecimento estratégico, consciente de cada ação que ele vai tomar. Enfim, esse é o caminho do ambicioso maquiavélico que, pô, eu queria falar um pouquinho de Maquiavel nesse canal, ó. Talvez eu faça outro vídeo sobre, porque é um tema que eu gosto. Tá. O arquétipo do Maquiavel, acho que vocês conhecem, mas para quem não conhece, eu vou traduzir de uma maneira que ninguém nunca explicou antes. Fazer, sei lá, talvez, não sei se eu faço, eu acho que eu tô fazendo um short, vou fazer um short só para isso daqui, que é o seguinte. Explicando Maquiavel de uma maneira nunca antes vista. Que é tipo, segundo Maquiavel, todo dia sai de casa um otário e um malandro. E quando os dois se encontram, dá negócio. Essa é a filosofia do Maquiavel. Onde todo mundo vira uma peça de xadrez. Todo mundo vira só um detalhezinho para algo maior que só você consegue enxergar. E, pô, é foda pra caralho isso, né? Não é incrível, pô, não é foda mesmo? Pô, mano, tipo, você deixar de ser só um Zé entre milhões de outras pessoas e ser aquela pessoa que controla a ação de todo mundo, que controla todas as situações, você fica realmente frio e calculista como Thomas Shelby. Se é um caminho tão legal, pô, tão exuberante, por que que todo mundo não segue esse caminho? Por que que todo mundo não sai daí e pesquisa, livro de manipulação, blá, blá, blá? Por que que todo mundo faz isso? É algo tão, oh, meu Deus, que coisa legal. Porque nem tudo é um caminho mágico de Oz. Nem tudo são flores. Nem a ilha é das flores. Tem que fazer um. Quando você começa a enxergar a manipulação, você consegue até mesmo ficar um pouco paranoico em questão de outras pessoas. Porque se você está manipulando todo mundo, vem o questionamento, tá, mas essa pessoa está sendo manipulada mesmo? Ou ela está fingindo que está sendo manipulada só para poder me manipular? E na verdade, esse tempo todo eu só sou um capacho existencial. Aí a pessoa começa a ficar paranoica, não entra em relacionamento, ou quando entra no relacionamento fica muito possessivo e não sabe o que fazer, porque, como eu falei, ainda é uma máscara do vazio. A pessoa não quer sentir o vazio da incerteza. Então ela tem certeza sobre tudo. Então ela tenta manipular todo mundo e não sabe, a gente não sabe exatamente o que passa na cabeça do outro. Então o ambicioso maquiavélico acaba ficando enlouquecendo, porque não sabe o que é uma oportunidade, o que é um ato de generosidade, ou o que é um ato que vai acabar com a vida dele. E também tem toda a questão da imagem. Imagina se vaza a imagem que ele é um manipulador. Ponto, se por acaso vaza a imagem que uma pessoa é manipuladora, essa pessoa perde totalmente a credibilidade. E a pessoa fica paranoica, fica falando, não, eu tenho que agir de determinado momento. Se eu for falar com alguém, eu tenho que agir assim, 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 porque tem que assim. A pessoa fica completamente paranoica ao ponto de questionar ela mesma. Ela pensa, tá, essa decisão que eu tô tomando, é realmente uma decisão que eu tô tomando? Ou eu tô agindo de uma maneira emocional? E aí, por isso que vem aquele negócio da pessoa manipuladora ser uma pessoa cínica, ser uma pessoa apática, não ter emoções nenhuma. Porque ela não se permite nem sentir emoções, como se ela não fosse humana. E a curto prazo é até legal você não sentir emoções, mas a longo prazo o seu corpo vai penar, o seu corpo vai ficar totalmente injuriado e desgraçado. E aí eu quero ver você manipular alguém quando você tá parecendo um insano, não consegue nem falar direito por causa de paranoia, de você ficar realmente como se tivesse um alto grau de esquizofrenia, mas de uma maneira totalmente misturada com depressão e com auto-ódio e com auto-enganação. E aí, o que antes você era o mestre do jogo, você vira refém do próprio jogo que você criou. Você fala, eu entendi o mundo, e fica, eu entendi o mundo, então tem que fazer isso, 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 isso. Aí você fica tão paranoico que você acaba entrando no jogo de fazer isso, 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 isso tudo.
Mas nem tudo é caos, nem tudo é o inferno. A gente pode salvar o benefício do começo, que é basicamente as qualidades. Porque um manipulador, não um manipulador, mas um ambicioso maquiavélico, eu tô falando manipulador porque eu penso em Maquiavel, já vem manipulação automaticamente na minha cabeça. Conseguiram manipular minha cabeça a ligar duas imagens. Caraca. Eu nunca pensei nisso. A gente fala Maquiavel, já vem manipulação. Caraca, mano. Do mesmo jeito que a gente pensa, tipo, monarca, a gente lembra liberdade. É bem louco isso, né, mano? Eu queria poder falar Yoko. O que acontece? Quando eu falo Yoko, o que é que vocês imaginam, hein? Não, não imagine eu, não. Eu não existo. Eu é só uma coisa. Tá. Que TDAH desgraçado. E aí que eu tava? Tá. A gente pode recuperar o benefício inicial. Porque o ambicioso maquiavélico, ele tem um entendimento, não entendimento, é putaria, né? Ele tem uma visão estratégica também muito boa, mas uma visão estratégica de situações e de pessoa. Ele consegue entender a pessoa, como motivar a pessoa, e também ele consegue mudar toda a situação. Ele sabe sumir, aparecer, e também sabe fazer as coisas sumirem e aparecerem. Ele meio que consegue controlar na reativa. Ele consegue ser uma pessoa carismática, tal. E ele pode usar isso para poder ficar paranoico, entrar em um sistema de controle, ou ele pode usar toda essa engenharia mecânica social que ele tem para ele chegar em lugares que ele não era bem-vindo. Por exemplo, na vida humana aqui, na vida terrena, assim, sem internet e filmes, foca no presente aqui, foca na vida terrena, no dia a dia, certo? Foca no dia a dia. A gente tem lugares que a gente não pode entrar. Ah, tem lugares que é só para pessoas ricas, só para pessoas de determinada profissão, ou realmente o preconceito. Tem canto que só pessoas, sei lá, que são de uma classe social elevada, tipo, só pessoas ricas, brancas, héteros, que casam, que são cristãs, que são que você não pode entrar, que você é visto como um marginal. Um ambicioso maquiavélico, ele consegue entender isso e consegue persuadir as pessoas a deixarem ele entrar nesse ambiente. E quando ele entra nesse ambiente, ele pode simplesmente meio que ter essa quebra, entendeu? Ele consegue convencer as pessoas que, calma aí, mano, é todo mundo animal, é todo mundo bicho, relaxa. Ele consegue chegar a lugares que antes ele não chegaria e conseguir passar uma mensagem. Um ambicioso Maquiavel, ele pode literalmente chegar longe ao ponto de ser entrevistado e quando tiver finalmente sendo entrevistado por todo mundo, ele passar a mensagem, que é simplesmente não seja enganado por grandes corporações, porque quem controla o mundo, meu amigo, não é o governo não, meu amigo, são grandes corporações. E um ambicioso Maquiavel, ele sabe disso. Se ele parar de mirar em vendedor de, sei lá, em manipular um relacionamento para ficar. Cara, se ele consegue manipular o controle estatal das coisas mesmo, do mecanismo da sociedade, porra, mano, isso é o absurdo, entendeu? Mas se você também não tem esse desejo de querer mudar, pô, você consegue também manipular as pessoas a se sentirem bem, a ficarem mais calmas numa situação de estresse. E fazer também manipular as pessoas a agirem, pô. Você pode criar meio que uma rebelião para você e outras pessoas também chegarem. Você consegue chegar longe e fazer as outras pessoas também chegarem longe. Deu pessoas que antes não tinham voz. Eu acho isso muito foda. Eu queria muito. Depois eu faço um vídeo inteiro de como manipular se não é só algo ruim. Você consegue ajudar muitas pessoas. Porque aí já vem persuasão, né? Manipulação, persuasão. Palavras, como eu já falei em um vídeo, eu não me apego a palavras. War, minhoca ou véi. Ao passar da vida e você chega na vida adulta, depois dos 18 anos, sem escola, sem faculdade,
Surge a dúvida, o questionamento, a pergunta, a reflexão. Que porra eu tô fazendo da minha vida? E o que que eu tenho que fazer a partir de agora? E aí surge o Warren, minhoca. E o que é que uma minhoca é? A minhoca, ela tem um corpo mole. E é bem legal que você, a parte do Orme, foi. Eu vou deixar na descrição explicando onde é que eu tô tirando essas coisas, mas essa parte do corpo mole foi uma sacada que eu tive que, cara, é literalmente pessoas que fazem corpo mole, pessoas que não querem brigar, por exemplo. Esse negócio de manipular as pessoas, de dominar o mundo, de ter grandes conquistas, de ter uma vida, não. O homem quer isso, o homem quer ficar no cantinho dele, de boa, não quer se meter. Quanto menos contato com o mundo externo, melhor. Pô, me deixa no meu cantinho, pô. Podem ficar brincando aí de vida. Deixa eu ficar quietinho no meu canto. Não tô machucando ninguém, ninguém machuca, pô, de boa. Realmente, tem a vida, ele vive da maneira mais. Em vez de viver uma vida, sei lá, superficial, ele vive uma vida profunda. Mas não é uma profundidade intelectual, é uma profundidade mesmo. Ele vive abaixo da sociedade. Ele se sente inferior a todas as outras pessoas. Tipo, mano, eu não quero. Eu não tenho energia pra isso. Fazem o que vocês quiserem fazer, me deixa no meu canto. Porque quando você tá no seu canto, você não tá se expondo. Ou seja, enquanto as pessoas estão tentando, errando, acertando, falhando, o homem, ele não falha, porque ele nem tenta. E dá medo de tentar. Dá tanto medo que é melhor só ficar no cantinho mesmo. E, cara, e até que é bem reconfortante, né? Você não ter batalha, você ter seu cantinho, ficar na sua. É algo que parece muito legal. Mas será mesmo que é tão legal assim? Porque quando você tá na mesma, quando você tá meio que parado, sem se mexer, sem sofrer, sem criar cicatriz, você não cresce. Como é que você vai crescer? A gente aprende errando. A gente é animais evolutivos, a espécie de evolução. E quando você deixa de tentar, não é que você tá em frente, você tá saindo positivo porque você não se feriu. Quando você não se fere, você também não se cura, você também não fica tolerante a frustrações. E se não tem nada de ruim acontecendo na sua vida, você começa a imaginar situações, porque a mente não para de criar. A gente tem fundado no nosso cérebro um mecanismo de luta ou fuga. E aí você fica fugindo de responsabilidade. E aí surge a responsabilidade de se manter, de não evoluir. Quando você não está fazendo coisas que envolvem ações corporais e físicas, você não cresce porque você não tem um feedback visível. Você não sabe como você era no passado e como você está atualmente. Você melhorou não porque você não gravou, porque você não pediu a opinião de outras pessoas. Então você sempre se mantém estático. Você se mantém parado. E você vê aquelas pessoas que erraram também tentando e crescendo e aprendendo alguma coisa. E você lá parado. Não fazendo parte desse grupo. E aí você começa a se sentir inferior, porque por conta de você não ser visto, você perde a sua individualidade humana. Você deixa de até se ver como um humano e só se vê como um verme parasita que veio para a Terra. A vida não tem sentido, não tem propósito. Eu vou morrer aqui, voltar para a Terra. E vive a única vida nessa visão, não querendo mudar, porque medo, por conta de traumas passados. Aí o Worm, ele fica tanto tempo pensando, porque não tem muita coisa para ele fazer, que ele fica pensando muito no e se, e às vezes ele fica com raiva de pensar no e se. Ah, e se eu fosse um jogador, e se eu fosse, sei lá, um motorista, um cozinheiro? É porque eu não quero pensar no e se, não. O homem, às vezes, ele se priva até de pensar no e se, entendeu? É uma existência miserável, sem sonhos, e quando vem o sonho, ele se priva de sentir o sonho. Então ele deixa de temer o mundo externo e passa a temer o próprio mundo externo, e acaba enlouquecendo, pegando uma depressão desgraçada. Mas nem tudo temos esgoto a céu aberto, cheio de dejetos de animais mortos e líquidos insalubres e um cheiro desagradável. Nem tudo é isso.
Nem tudo é um esgoto a céu aberto, que se um passarinho passa, tipo que tem esgoto, o passarinho passa, ele sente o odor e o passarinho se transforma em uma larva depois que você pisa em cima com o seu Nike falso, que você não tinha dinheiro para comprar um Nike verdade. Aí você acabou comprando um na feira, aqueles Nike que não dura 3 dias e já tá saindo a sola. E aí você tem que pegar uma caixa de sapato, cortar o formato da sola, pegar uma cola maluca e colar em cima. Aí todo mundo ri da sua. É por isso que eu tenho que fazer vídeo com corte. Eu tenho que fazer vídeo com corte. Que senão não tem vídeo, que senão não tem vídeo. Não tem vídeo. O Orme, a gente pode resgatar o benefício, porque ele vive numa vida tão miserável que você se pergunta, pô, como é que alguém consegue viver tanto tempo desse jeito? Sem contato social, sem nada, sem nada. Porque o Orme, ele tem um poder foda. Que ele consegue captar intenções da pessoa. Ele sabe o que é positivo e o que é negativo em qualquer circunstância, até quando ele está ocupado, ele tem uma. É intrínseco no Orbe esse cuidado. Ele tem um cuidado com o mundo exterior muito forte, porque ele é mais sensível. Por quando ele está vivendo o mundo dele, quando ele está vivendo, ele é muito mais sensível. Então ele presta atenção em mais coisas. E ele também tem uma resistência muito boa. Não é qualquer um que consegue ficar só nos próprios pensamentos. E ele tem isso, ele tem uma força para poder sobreviver, mesmo diante a muito estresse. E pessoa que na primeira crise de ansiedade é internada, não sei o que, desiste de tudo. O homem pode passar por 1 milhão, porque ele já está acostumado com isso. Mas que ele não tenha cicatriz no corpo, ele tem cicatriz na alma, pô. Isso é foda pra caralho. E o homem, ele tem algo que não é todo mundo que tem, que é muito pouco, que é a humildade. Humildade de não receber os créditos. Por conta do homem não querer ser o líder, ser ó, visto para todo mundo, se ele faz uma ação que muda o mundo para melhor ou alguma pessoa e ele não leva os créditos por isso, ele fica de boa. Porque a ação vale mais do que a acreditagem dele. Não foi a credibilidade, mas acho que é acreditagem mesmo, quando você recebe crédito. Cara, isso aí não é pra qualquer um, não. Isso é humildade pra caceta. Humildade é isso, é você fazer o bem e ninguém nunca nem saber que foi você. É um nível de empatia muito boa. E o homem, para poder sair dessa carinha triste, ele precisa não ver o mundo externo como um inimigo, como algo que ele tem que tolerar. Não, você pode viver no seu mundo subterrâneo, no seu cantinho, e você tem que lidar com isso como um aspecto do seu caminho. Então você vive o seu mundo. Aí você vai pro externo, pega as coisas que você quer, que é útil para você, que ajuda no seu propósito, e você continua no seu caminho. O caminho do meio, não precisa de extremo. E também faz isso sem se odiar. Você consegue ficar no seu cantinho, você consegue ter a solitude. Pô, o assunto alto hoje em dia é solitude, mano. Você consegue. O problema é o auto-ódio. E isso. Como é que eu vou traduzir? Vem cá, que parece uma seta apontando, né? Escolar, estudioso da história profunda. A tradução que eu vi isso aqui, se eu não me engano, era erudito das profundezas, dos conhecimentos obscuros. Ao chegar na fase adulta, depois dos 18 anos, depois que você terminar a escola, sem facul, surge aquela pergunta: o que é que eu vou fazer da minha vida? E melhor que responder essa pergunta é fazer outras perguntas e melhor é tentar desveitar o que é que a gente está fazendo nessa vida, o que se trata a vida, do que se trata o eu, do que se trata tudo. E aí que surge o caminho do erudito das profundezas, do buscador da verdade, do conhecimento oculto. E aqui a pessoa não quer dominar o mundo, não quer ajudar as pessoas, não quer manipular todo mundo, não quer. Ele quer entender. Ele quer entender, ele quer saber por que ele está fazendo aquilo, o que motivou ele. E o que é ele também. Ele quer entender todo o universo para poder atuar da melhor maneira possível. É a sede de conhecimento. Só que não é um conhecimento como é que monta um carro. Eu quero saber de onde vem a vontade de querer montar o carro, cara.
É esse conhecimento mais abstrato e às vezes até oculto. Tipo, o que acontece quando a gente fala? Aí o vento aqui batendo. O que acontece quando a gente morre? Em alguns cantos você não pode falar sobre morte, porque morte é tabu. O erudito ele vai buscar em tudo. Ele vai buscar em campos científicos, mas a ciência não explica tudo. Então ele vai até em coisas que é pseudociência, mas algo além da ciência, que ele quer entender tudo, entendeu? E ele estuda religiões, estuda PDFs raros, antigos, descodificados. Ele estuda manuscritos, ele pega tradução mesmo. Então, se joga uma Bíblia para ele, ele vai pegar a Bíblia, vai ler a versão em hebraico, vai ver também outras versões da Bíblia, as outras interpretações, tudo. Ele vai realmente pesquisar tudo. E eu te faço uma pergunta. Quantas pessoas ao seu ciclo social, não influenciadores que você vê no TikTok, não, na vida real mesmo, eles estudam, eles querem saber o que é que está acontecendo nessa vida e vão fazer de tudo para entender. Nesse campo, o mago, do estudioso do mago, ele acaba também aprendendo sobre magia, pô. Magia existe ou não? E se existe, como é que eu faço para provar que ela existe? E é bem louco isso. É um caminho muito louco. Parece encantador, né? Um caminho de exploração, de tentar desvendar, tirar a máscara, quebrar a Matrix. Pô, é muito legal esse caminho. É legal. Isso é legal porque aqui não tem tanta pouca pessoa, ou quase nenhuma que você conhece. Isso é tão legal assim. Porque, meu amigo, nem tudo são. Qual é o contrário de malware? Tipo de vírus, de bug, alguma coisa positiva. Nem tudo é um antibook, nem tudo é um antivírus, eu não sei. Mas nem tudo são 4K, 8K, FPS, nem tudo é um RGB. As coisas também têm bugs. As coisas também têm erros. Estamos no universo de entropia. O que antes parecia ser uma busca, uma sede de conhecimento, acaba se tornando uma pessoa burra da vida palpável, da vida terrena. Porque a pessoa, por mais que fica lendo sobre mitologia, sobre magia, tudo, isso não tem utilidade nenhuma na vida real. Tipo, não vai mudar nada, meu amigo. Se eu pegar uma arma e atirar na tua cara, você vai morrer do mesmo jeito, meu amigo. Não, não adianta magia pra isso. E outra coisa, você não consegue, sei lá, a luz deu prego, queimou a luz. Pô, você não vai conseguir consertar a luz, porque você estava ocupado estudando outras coisas. Você não consegue fazer uma comida, se um carro quebrar, você não consegue encher o pneu. Cara, o teu currículo tem o que no seu currículo? Hein, ô mago escolar, que você estudou? Tem um inglês avançado, meu amigo? Tem um. Você tem, sei lá, mano, o que é que você vai fazer? É literalmente a pessoa fica pesquisando, pesquisando, pesquisando e acumula muito conhecimento que não serve pra porra nenhuma na vida terrena. É inútil. E você tem duas opções. Você pode levar isso como um hobby mesmo, estudar coisas como um hobby. Mas não é a mesma coisa, meu amigo. O estudante de profundeza não quer levar como hobby, ele quer realmente entender o mundo. Mas, pô, mas já passou o tanto de pessoas. Estamos em 2025, depois de Cristo, várias pessoas cientistas, filósofos, nasceram e morreram e ninguém descobriu o sentido da vida. Mas o cabeção aqui, ele quer descobrir, meu amigo. O cabeção aqui, ele vai conseguir descobrir, né? E aí, sem resposta, ele continua ficando louco. Ele começa a enlouquecer. Começa a entrar em paranoia. Não quero entender, eu quero entender. É tudo encanação, é tudo enganação. Meu Deus, o que está acontecendo? Quanto mais pesquisa, mais aparece pesquisa e ele percebe, ele vai ver na vida dele, ele percebe que não fez nada na vida dele. Porque não consegue colocar em prática. O que é o estudioso? Não é uma pessoa que pratica. Entendeu? E mesmo que ele pratique, não vai ter nenhuma consequência no mundo físico. E aí ele perde relacionamentos. O que vai querer se relacionar com uma pessoa que fica horas e horas lendo besteira de conhecimento, de hermetismo, de tudo tá assim, tudo tá embaixo, alquímico, transformar água em cobre. A pessoa começa a te achar ela é da cuca. E aí, para não cair essa máscara de você ser só uma pessoa que sente um vazio grande, você sente um vazio. E aí você tenta preencher isso procurando resposta.
Quando cai essa máscara e as pessoas veem que você está procurando a resposta porque são frustrados, que não conseguem aceitar que nem tudo tem uma. Nem tudo precisa ser entendido. Você se sente mais superior ainda, meu amigo. Porque aqui você não é vitimista, não. É os outros que são inferiores. É os outros que têm baixa energia. São pessoas que não têm sensibilidade. Porque eu tenho uma sensibilidade. Eu converso com vozes espirituais além. E vocês não. É porque vocês não são. Vocês não têm essa qualidade que eu tenho. Que não tem como medir. Mas eu tenho essa qualidade, vocês não têm. Ha, 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 eu sou superior. Vira uma arrogância. O que antes você via pra querer entender o mundo, o que antes é você estudar para poder querer desvendar o mistério, você acaba querendo estudar para se sentir superior. Olha, eu sei isso, eu sei aquilo. Você estuda para se provar para o mundo, não para entender o mundo. E aí você, no fim das contas, vira um capacho das pessoas para poder se autoprovar. E que existência miserável, hein? Você querer o tempo todo falar para as pessoas, vocês estão errados, eu estou certo. Porque você não tem a resposta para tudo. Não tem a humildade de perceber que você não conhece as coisas. Mas nem tudo, nem tudo é uma catástrofe. Nem tudo é um desastre de Brumadinho, que é uma catástrofe que eu pensei. Nem tudo é um ataque às Torres Gêmeas no 7 de setembro. Você sabia que o 7 de setembro... Nem tudo são, nem tudo são coisas negativas. A gente pode resgatar o benefício inicial. Porque aqui você tem uma sede insaciável de curiosidade. Você pode tanto questionar o mundo quanto se questionar. E quando você se questiona, você fica mais consciente. E uma vida mais consciente é uma vida mais em paz e mais harmônica. E além disso, escolar, o erudito das profundezas, o conhecimento oculto, essas coisas, ele tem algo que não é todo mundo que tem, que é pensar fora da caixa, que é pensar por si mesmo. Por conta de ele explorar vários tópicos, ele tem uma criatividade muito boa e muito rápida. E isso aqui é admirável pra caralho, meu amigo. Eu adoro pessoas criativas, não só, mas isso também é pro mercado, né? Pô, você fala que você tem criatividade, conhecimento de juntar as coisas de maneira lógica e pontual. Curiosidade e análise, muito boa também. E também você tem que pegar esse conhecimento e colocar na prática. Que vem toda aquela parada lá do Yang que eu lembrei, que você visita o inconsciente para transformar essas coisas que você pegou em consciente. Então você viaja meus conhecimentos e põe em prática. Porque tem aquela frase, que eu não sei se é do Hermes, se qualquer coisa vocês me corrigem aí, mas é aquela frase que o conhecimento só é conhecimento se você coloca em prática. Se você não coloca em prática, então você nem conhece aquilo. E também é muita vaidade, né? Você ter o conhecimento das coisas e não colocar em prática. Cara, se você consegue mudar as coisas, muda as coisas, mano. Só você pode saber. Um grau de egoísmo. Como é que eu vou explicar isso? Esse que é o último. Pô. Esquizofrênico cósmico. Antes que me cancelem, viu? Esquizo cósmico. Eldritch esquizo. Eu não estou usando esquizofrênico de maneira pejorativa, tá bom? Para pessoas que têm um transtorno. Isso aqui é uma figura de linguagem do meme. Só tô lendo o meme e tentando interpretar. Não tem nada a ver com isso. O pessoal faz isso comigo também, né, mano? O pessoal tem uns transtornos que são muito transtorno banalizado que eu tenho e o pessoal fica, então. Se o pessoal pode, eu também que eu não posso. Aí quando é minha vez, não pode. Quando é na minha vez, não pode. É muito bonito isso, né, mano? Todo mundo faz merda. Aí a minha vez. Na minha vez a pessoa quer casamento. Fica aí, ó. Fica aí dando pra todo. Aí na minha vez a pessoa quer usar proteção, pô, meu amigo. Aí também não, né? Vamos ser de cada justiça, hein?
Eu sei que a justiça é cega. O esquizo do Eldritch. Como é? Eu esqueci. Cósmico. O esquizo cósmico. Como é que eu vou explicar isso? Quando você chega na fase adulta, depois dos 18 anos, sem escola, sem faculdade, surge a dúvida. O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí surge a dúvida. O que é que eu vou fazer na vida? Tá, mas o que é eu? Do que se trata o eu? Quem é que tá pensando? O que é pensamento? É tipo o erudito. Só que o erudito, o anterior, ele busca referências externas. Então ele lê textos externos de outras pessoas, de outros magos, de outros. Por isso que ele se auto-investiga. Ele pega o reflexo, ele pega o espelho e, ao invés de virar para o mundo, ele vira para ele. Ao invés de questionar as pessoas, ele se auto-questiona. Ninguém faz isso. Quantas pessoas no seu ciclo social, não sei se é internet, influenciador, no seu ciclo social mesmo, são pessoas que querem entender o sentido, o propósito da vida. Mas não é entender, tipo, qual é o sentido da vida? Eu quero saber, não. É uma pessoa que faria tudo para poder entender, até abrir mão da própria sanidade mental. Porque tem aspectos que até hoje não tem resposta, tipo, para que a gente tem? Como? Como foi que surgiu? Como foi a consciência? Como é que surgiu a consciência? Tipo, a gente era um grupo de mamíferos, aí todo mundo evoluiu ao mesmo tempo com consciência, ou teve um que teve consciência e os outros também não tinham consciência? E essa pessoa que tinha consciência, esse mamífero que teve a consciência que a gente tem atualmente, como é que ele se comunicava com os outros? O gene dele passou, então consciência da engenho, o que é isso? O que é que está acontecendo aqui? O esquizo cósmico, ele pesquisa tudo sobre si. Ele pesquisa todo mundo é um universo. Então ele pesquisa o universo. Ele pesquisa também. Eu podia puxar muito coisas Lovecraftiana, de Lovecraft, de pessoas que estudam sobre o espaço, conhecimentos do espaço e também o universo em si próprio, porque o universo que o esquizocósmico pode pesquisar pode ser tanto o universo cosmológico como o universo que a gente é, porque dentro de nós são um universo, então pode ser uma autoexploração também. E é um caminho louco, 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 louco de autoexploração. Porque quando você consegue se dissolver, quando você vai tirando as camadas da vida, você vai receber o vazio desde sempre. O que é que eu tô fazendo? Então, enquanto os outros buscam, tá, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, então eu vou escolher uma máscara e até o final, o esquizo Cosby, o Eldritch Esquizo, basicamente, em vez de usar uma máscara para poder atuar no mundo, ele usa uma máscara inversa, uma máscara que, acho que essa aqui é uma máscara inversa, é uma máscara que está apontando para ele, entendeu? Então, ele está o tempo todo se autoanalisando. A máscara que ele usou é a máscara de se autoanalisar o tempo inteiro. E como é que você vai se comunicar com os outros? Geralmente a gente usa a máscara e se comunica assim, blá blá blá. Mas quando a máscara está assim, como é que você vai se comunicar? Ninguém consegue se comunicar com você. E aí que vem a pira do esquizo ser mal compreendido. Não é que ele é mal compreendido, é que ele não consegue se enturmar com ninguém, ele não consegue, ele não fala a linguagem humana. Enquanto tá todo mundo falando, e aí, assistiu o BBB ontem? Sim, eu assisti o BBB ontem, foi muito legal, hahaha. A pessoa chega e aí, você assistiu o BBB ontem? Ele fala, quem é o eu? O que é assistir? Por que eu deveria assistir uma televisão, sendo que eu posso fazer outras coisas, sendo que eu posso imaginar? Por que que eu assisto filme, sendo que eu posso imaginar um filme na minha cabeça? Por que que eu vou ter esse trabalho? E por que que você tá perguntando isso pra mim? E por que que eu tô respondendo? O que é responder? Então a linguagem se mistura, fica tudo muito confuso. E quanto mais ele faz isso, mais as pessoas vão se distanciando do esquizo e mais ele fica sozinho. E mente vazia é a oficina da paranoia. Se não tem ninguém para conversar, ele começa a se auto-questionar, começa acabando entrando numa paranoia tão grande que ele é capaz de entrar em estado de dissociação do próprio corpo. Mas essa dissociação vai fazer ele perceber que ele
não sabe de nada. Ao ponto de não conseguir se comunicar com as pessoas. O esquizo, ele começa a ficar paranoico. As pessoas falam, e aí, cara, tu precisa de ajuda? Vamos fazer, sei lá, vamos pro médico. E ele fala que não precisa de ajuda, porque as pessoas não sabem quem é que vai ajudar ele se ele não sabe o que ele é. E se ele não sabe o que as outras pessoas é, como é que eu sei a intenção de alguém? O que é a intenção? Ele fica se perguntando, ele fica nessa paranoia, paranoia. É tanto pensamento, tanto pensamento. É um caos interno, então, porque ele começa a se afogar, começa a ficar muito ansioso. E aí, para poder acalmar, ele vai para acabar se viciando em algo. E com paranoia e vício, é capaz até de auto-exterminar a própria existência por falta, por perder pro WO. Falar, tá, eu não consigo. Desisto, eu não sei o que fazer, eu não sei nada, 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 nada. Começa a ficar perdido. Mas nem tudo são tristeza, nem tudo são esgoto a céu aberto, nem tudo é comida indiana. Sim, eu fiz isso propositalmente. Eu vou falar uma coisa positiva e depois falar algo eu falar uma coisa negativa. É algo positivo para sobrepor. É proposital as coisas que eu fiz aqui. Nem tudo, né? Por favor, nem tudo que eu não sei. Intuição, eu tô usando minha intuição. Eu penso e falo, blá, blá. Parece que eu, blá. Nem tudo são tristezas. Levanta a cabeça aí, princesa, que senão a barreta cai. O esquizo cósmico, ele tem um poder que nenhum outro tem. Ele consegue enxergar o invisível, consegue escutar o inaudível. Basicamente, ele encara o vazio de frente. Enquanto todos os outros tentam, passam a vida toda fugindo do vazio, ele simplesmente encara o abismo. O abismo olha de volta e ele dobra a aposta, olhando de volta. E, sei lá, com uma lupa. Ele encara o vazio com uma lupa. E sem medo. Ele pode sim acabar enlouquecendo no processo, mas mesmo enlouquecendo, quem garante que isso é algo 100% negativo? A loucura e a genialidade é uma linha muito fina, uma linha tênue. Uns exemplos disso é o Van Gogh, uma pessoa completamente louca que faz pinturas abismal. Outras é o próprio Nietzsche, que morreu louco da cabeça, mas ele deixou textos filosóficos, poéticos, que ajudou muito a filosofia e outras áreas de outras pessoas. Aquele conceito do eterno retorno só pode ser fruto de uma pessoa lelé da cuca. A genialidade. E outra, também importa o contexto, pô. O Alan Watson, o cara é um gênio, mas bota ele para conversar numa comunidade um pouco mais precária, que não tem entendimento das coisas, vou chamar ele de doido. E aí que vem o poder do Elvis Kirchner. Quando ele embarca nessa jornada, quando ele vai até o final, acontece algo. Quando você encara o vazio do próprio ser, de tudo, quando você se depara com o nada, quando você volta, é 100% da chance que você volta disso, você volta com uma centelha divina, com um aspecto que ninguém nunca pensou antes e que ninguém nunca vai pensar daqui a bilhões e bilhões de anos, porque é uma centelha divina. Então, o divino não é divisível, ele é aquele e acabou, se não adianta mudar. Quando o trabalho do esquizo Elstrid, do esquizo Cosme, é buscar essa centelha divina e despertar leigos. Então, ele é uma pessoa que começa a jornada completamente doido, que todo mundo fala, ah, sai daqui, doido, vamos ser doido, interna. Ele vai, caminha todo, faz toda aquela individualização de Yang. Eu tô falando de Yang, porque Yang é arquétipo, que é arquétipo, vocês entenderam, vocês não são burros, não. Meu público não é burro. Aquele autoconhecimento, a individualização, quando você chega no final de tudo isso, você meio que desperta, acorda e você passa essa mensagem através das palavras para outros humanos, para outras pessoas leigas que não entendem do assunto, e você consegue despertar elas e deixar um nível de propósito da vida muito maior. Então, o Wes, ele é capaz de se completar por si só e ajudar outros também. Louco isso, entendeu? Ele só precisa se comunicar da maneira correta, que ele já sabe, entendeu?
Ele não precisa ler livros, porque já tá com ele, ele já tem isso, entendeu? Ele tem a vivência. E assim acaba. Caraca, eu não sei se eu vou postar sem corte, que é um vídeo de 1 hora, mas é assim que acaba a personalidade. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Os 7 arquétipos de personalidade que você pode vir a se tornar. E lembrando, você não é só um, mas você é um conjunto todo em diferentes fases, em diferentes formas, em diferente mistura. Porque isso, o objetivo desse vídeo final, se eu fosse passar uma mensagem mesmo nesse vídeo, se eu fosse passar uma mensagem, seria: não importa a máscara que você usa. Importa se você está consciente disso ou não. Se isso faz parte do teu propósito individual ou não. Se isso te ajuda a subir ou não. Se isso deixa o teu coração mais leve que uma pena, tal tradições do Egito Antigo, ou se ela deixa mais pesado do que uma bigorna que caiu na cabeça de uma pessoa que você está imaginando. Pensa em uma pessoa para a bigorna cair, vai. Vamos usar a nossa imaginação. Desculpa se você tem a fantasia, não foi por isso. Tá bom, perdão. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Acabou minha água. O vídeo acabou, mas eu vou deixar esse espacinho para poder agradecer, né, as pessoas que estão assistindo meu vídeo, comentando, apoiando, sério. Agradeço demais. E também dar boas-vindas para vocês que estão vindo pelos shorts. Eu tô postando um shorts por dia. Talvez eu poste dois, ou deixo só o mesmo para não entupir vocês de notificações. E sejam bem-vindos. É isso, eu sou SEO, pretendo trazer novos vídeos, assim, curiosidades. É isso. Não sei muita coisa que falar mesmo. O que eu tinha pra falar, eu já falei tudo nesse vídeo e em outros. Só isso mesmo, tá bom, galera? Agradeço, sejam bem-vindos. Tchau, tchau.